falar sobre a China. É um grande país, um país com mais habitantes em todo o planeta Terra. A população da China, em 2019, ultrapassou a 1,4 bilhão de habitantes. Ali está aproximadamente 20% de toda a população mundial. No final da década de 70, a ONU, juntamente com outros organismos internacionais do Ocidente, lhes pediu que controlassem o seu crescimento demográfico. Nesse período, o país implantou a lei do filho único, que foi implantada em toda a China. Essa lei funcionava como um rigoroso mecanismo de controle de natalidade que proibia os casais a terem mais de um filho. No caso da desobediência, lhes eram impostas duras penas. Devido a esta lei, muitas crianças eram abandonadas nos mais inimagináveis lugares e situações. A maioria dessas crianças eram meninas. E isso ocorria porque, de acordo com a cultura chinesa, os meninos têm favoritismo, já que, segundo os costumes, são eles que vão cuidar da família e são eles que conservariam o nome da família, pelo menos por mais uma geração. As meninas eram tratadas como seres de segunda classe, de segunda categoria, as quais não encontrariam trabalho com facilidade para manter as suas famílias. Os abortos passaram a ser um fenômeno social com crescimentos altíssimos, que eram praticados legal ou de forma clandestina. Por exemplo, aos casais que desobedeciam essa lei, a lei do filho único, o governo lhes negava atendimentos básicos e assim somente podiam esperar o pior. Muitas vezes eram presos e, para as mulheres, era ainda pior. Elas eram conduzidas a processos cirúrgicos para retirar o feto. Era o aborto obrigatório e, em seguida, eram esterilizadas de forma involuntária. Muitas vezes o governo promovia o aborto seletivo, onde as meninas ou as crianças com alguma deficiência eram abandonadas ou exterminadas. As crianças abandonadas geralmente eram recolhidas por bandas para serem exploradas ou acabavam confinadas em orfanatos clandestinos ou preparados para retê-los. Na década de 90, surgiram rumores de que orfanatos mantinham quartos chamados quartos da morte, onde as crianças eram deixadas abandonadas sem nenhum cuidado. Vários investigadores, inclusive jornalistas, se puseram a buscar tais quartos, mas sempre se deparavam com travas que sequer lhes facilitavam o acesso a esses orfanatos. Com o tempo, pessoas infiltradas nesses orfanatos comprovaram que essas suspeitas eram verdadeiras. Entre tantos casos suspeitos, um deles chamou a atenção quando uma jornalista teve acesso a um orfanato onde deixavam as crianças confinadas num quarto fechado por uma semana, sem nenhuma alimentação ou cuidado, e voltavam a abrir dias depois para ver se aquela criança ainda estava viva. Ali encontraram uma menina. Essa menina estava ali com os olhos repletos de crostas de remela, estava sem nenhuma higiene. A urina estava sobre a cama e o forte cheiro de fezes cobria todo o quarto. Você podia ver aquele corpinho onde você podia ver os ossos à mostra. E ela gemia como se
como se gritasse por socorro. Apesar de ato tão desumano, as atendentes do orfanato pareciam pouco importar-se, e o governo não fazia nenhum caso sobre uma intervenção ao assunto, alegando sempre que tudo não passava de fantasias e contos de estrangeiros. Alegavam inclusive que muitos casais com características específicas podiam até ter mais de um filho. A partir de 2015, o governo chinês aboliu a lei do filho único. As investigações sobre os quartos da morte já ficaram para trás. E daquelas crianças não se ouviu mais falar. Como se elas nunca tivessem existido. Como se tudo não tivesse passado de invenções para aqueles que vivem fora da China.